E aí, o que fazer em uma troca de tiros? Bom, pessoal, esse tema foi sugerido pelo meu colega Paulo, gestor de segurança lá de Itabira, Minas Gerais, e realmente é um tema que desperta muita curiosidade de todo e qualquer profissional de segurança, porque ali traz elementos de várias matérias que a gente nem sempre vê sendo tratada dentro de sala de aula. Eu resolvi fazer esse vídeo porque eu já criei realmente alguns conteúdos voltados para esse tema, principalmente em se tratando de legítima defesa, e eu sempre percebo, né, que há uma deficiência em relação à informação, tanto de quem passa, né, instrutores, mas também dos alunos que depois não buscam se informar. Então eu vou trazer alguns elementos e, claro, é coisa básica e você precisa buscar mais conhecimento. Em relação a uma troca de tiros, o que você deveria fazer, o que você pode fazer, como pode fazer, basicamente eu dividiria esse tema em três tópicos. O primeiro, como se preparar, porque você tem que se preparar não só em relação ao seu material, seus acessórios, mas também de modo a compreender o ambiente que você se encontra, saber quais são os perigos reais que você poderá enfrentar e como você poderá enfrentar, como montar a melhor estratégia para a sua realidade. E depois, o que esperar? Fique ciente que em uma situação de tensão extrema, o seu corpo vai se comportar de forma completamente diferente de tudo que você já viu. Treinamento é preciso, é válido, mas eu costumo dizer que ele é 5 ou 10% daquilo que você vai vivenciar na realidade. Então, se preparar é uma questão primordial. E depois, como eu devo agir? Beleza, participei de uma troca de tiros, tive que atirar em alguém, possivelmente lesionei de forma séria ou até matei uma pessoa. E aí, o que eu devo fazer? Eu devo permanecer no local, acionar as autoridades e aguardar até que elas cheguem? Eu devo acionar o socorro, evadir-me do local e depois me apresentar para a autoridade competente, ou eu nem me apresento? Então, tudo isso aí eu vou tratar de forma bem rápida, não vou me alongar muito nesse vídeo, eu prometo, mas fica aí até o final. Vamos lá, pessoal. Como se preparar para uma situação como essa? É o seguinte, você tem que se preparar tanto em relação à instrumentalização, né, de tudo que você vai precisar para, de fato, agir em uma situação tão extrema e ter o mínimo de possibilidade de sair vivo. Mas não é só isso. A preparação ela não é só em relação a material, acessórios, a equipamentos. Você também tem que ter um preparo físico e mental. Em relação à questão de material, é simples, pessoal. Principalmente para você que é vigilante. O material que você tem que ter é um material que basicamente a gente vê todo dia em qualquer curso que é explanado. Você vai precisar, claro, não vou nem falar de colete, colete é o básico. A capa de colete, primeiro, você também não pode ter um colete muito grande, vai dificultar a sua movimentação, vai diminuir a sua capacidade de mobilidade, tudo vai piorar. Então, evita ter coisas demais e coisas que só pioram a sua movimentação e mobilidade. O colete tem que ser do tamanho correto, a capa de colete também não pode ser muito grande, não pode atrapalhar seu movimento, os acessórios não podem ser muito pesados. Desde tudo, desde fardamento tem que ser adequado ao seu corpo, porque se você coloca um fardamento muito folgado, apertado demais, vai dificultar o seu movimento, você vai precisar se movimentar de forma rápida, vai precisar correr e não vai conseguir. Você vai morrer por causa de simplesmente de um fardamento, um acessório que você utilizou de forma incorreta. Então, tenha isso em mente. Use acessórios, material de apoio, equipamentos que sejam condizentes com a sua realidade e com a sua estrutura física. E em relação à estrutura física, esse é outro ponto importante. Não adianta só estar armado, só estar bem equipado e não conseguir correr por 10 metros. Ou correr 10 metros em menos de 10 segundos. Tem gente que não consegue, por incrível que pareça. E outra, eu quando fiz meu curso de vigilante, é uma informação que infelizmente eu não consegui ainda confirmar, não consegui dados, é de que os vigilantes eles morriam muito mais de problemas cardíacos, problemas respiratórios, decorrentes de uma vida sedentária do que em combate. Né? Então, assim, talvez muitos deles morreram em combate justamente porque não tinham aquele preparo físico. Então, preparo físico é fundamental. Mas, tão importante quanto é o preparo mental.
para se preparar mentalmente para uma situação como essa, eu costumo dizer que é quase impossível. Se preparar para uma situação como essa é quase impossível. Mas a gente pode se preparar de modo que minimize as possibilidades da gente sair na pior, em uma situação de confronto. Então, o treinamento com armamento é sempre bem-vindo. Se você não tem armamento, você pode comprar um equipamento de airsoft que seja condizente com aquilo que você utiliza no dia a dia, não vai comprar nada diferente, não vai adiantar, você vai estar treinando para uma coisa e vai estar vivendo para outra. Então, compre um material, uma arma do tamanho, do mesmo formato que a sua, que você usa no dia a dia, e esse é o equipamento que você vai utilizar para treinar. O treinamento de saque, o treinamento de compreensão de onde está o seu armamento, o tamanho do seu armamento, questão de empunhadura, tudo isso você pode fazer sem precisar da arma real. Isso aí ele é quase que 90% do treinamento que você vai precisar para uma situação como essa. Muita gente pensa que tem que estar dando tiro todo dia. Não, pessoal. A maior parte do treinamento você pode fazer em casa, no seu quarto, sozinho, só você com seu equipamento de apoio. Bote seu coldre, coloque a arma de airsoft e faça o treinamento de saque. Você tem que saber sacar, tem que saber pegar a sua arma sem olhar, sacar a sua arma sem olhar, empunhar sem precisar estar procurando nada. Isso é o básico. Né? Então, assim, em relação ao treinamento mental, ao preparo mental, não é só essa questão de movimentação. Uma coisa que eu defendo muito é o treino mental, mas no sentido de ensaio. Você precisa ensaiar as situações que você pode vir a vivenciar no dia a dia. E esse ensaio não é só você imaginar o saque da arma, a empunhadura, a movimentação, mas também imaginar de onde poderia vir a ameaça e como você poderia se defender dessa ameaça. Não só atacando logo, atirando de fato, mas também buscando um abrigo ou uma cobertura. E essa é uma grande diferença. Você tem que saber a diferença entre abrigo e cobertura. Eu não vou nem falar isso aqui porque isso é o básico do curso de formação. Abrigo e cobertura. Você precisa saber quais são esses dois conceitos e o que de fato no seu ambiente de trabalho é um abrigo de verdade ou aquilo que é somente uma cobertura. Então, busque esse conhecimento. Às vezes isso pode salvar a sua vida. Então, assim, além de ter essa concepção, você precisa ter consciência situacional. O que é isso? Ter consciência situacional é basicamente você ter uma noção real de tudo que está à sua volta e do que potencialmente pode acontecer na relação entre os elementos que está nesse contexto. Pessoas, objetos, ou seja, basicamente, tendo um exemplo bem simples, se você vê dois caras em uma moto se aproximando, você já tem uma noção que aqueles caras podem ser possíveis agressores, então você já tem que se manter em uma postura de defesa, observar para se certificar de fato que aqueles caras são agressores ou não. Então isso é ter consciência situacional do ambiente. Você observa padrões e você age conforme aquele estímulo, daquele padrão. E o padrão criminoso é importante que você tenha isso vivenciado. Quando você não passou por situações como essa, de ser assaltado, de presenciar agressões, você tem que buscar isso em vídeos. Hoje, os vídeos são, para mim, a melhor fonte de conhecimento, porque são situações reais que eu posso tirar ali conhecimento verdadeiro. Não é mera teoria, são situações reais. Então, busque analisar vídeos, analisar padrões criminais, como é que os criminosos agem, o que eles fazem, quais são os gestos e os comportamentos pré-crime, aqueles gestos que todo criminoso sempre faz antes, quando eu digo antes, eu digo segundos antes de iniciar uma ação criminosa. Tudo isso você precisa ter em mente. Então tudo isso faz parte do preparo, da preparação mental, física e em relação também, obviamente, aos seus acessórios e o seu material de apoio. Vamos supor que você está perfeitamente preparado para uma situação de confronto. Tem uma questão que é muito complicada e que a gente não vê ser trabalhada nas escolas de formação, nos cursos de modo geral, que é justamente o que esperar em uma situação de confronto, né? Confronto armado, confronto violento, seja o que for. Mas aqui a gente está falando mais especificamente em troca de tiro, né? Em confronto armado. O que esperar? Pessoal, o ser humano ele tem limitações fisiológicas, né? E isso fica muito evidenciado em um confronto violento.
Quando alguém aponta uma arma para você, você tem sensações completamente absurdas, né? A tensão, o estresse, a adrenalina vai lá em cima. Então, assim, geralmente, em uma situação como essa, de muita tensão, você tende a ter uma visão túnel, ou seja, praticamente você ignora tudo em sua visão periférica, então você tem que ter esse controle, né? Claro que, como eu estou falando, são limitações fisiológicas, mas quando você consegue perceber, passar por isso várias vezes, e o treinamento pode propiciar esse tipo de experiência, né? E claro que nunca vai ser como uma situação real, mas vai ser uma prévia e você vai conseguir, com o tempo, se condicionar a isso, você vai conseguir sim, em uma situação real, você vai conseguir manter, claro, a visão túnel, que é importante para que você observe melhor, mas também ter a percepção de sua visão periférica. E, claro, em uma situação como essa, você perde muito, você tem uma séria perda auditiva, né? A gente fala muito sobre também taquipecia, que é quando você não consegue perceber os movimentos, as ações em seu tempo real. Então, às vezes você tem um delay, às vezes você acaba perdendo parte daquele todo, né, daquela situação, parte de alguma movimentação. Isso também você tem perda de memória logo depois, por isso que é muito comum você perguntar, e como foi? Aí a pessoa responde, cara, foi rápido, quando eu vi já estava fazendo isso, já aconteceu isso, quando eu vi a pessoa já estava no chão. Então isso de fato acontece. É possível, é perfeitamente possível que você dê 5 até 10 tiros em uma pessoa e simplesmente não se lembre depois. Então, assim, isso não é tratado com seriedade hoje no mundo operacional, né, nas escolas. Isso não é dada a devida atenção. Então, quando você passa por isso, você se vê completamente surpreso porque você nunca ouviu falar disso. Entendeu? Então, você vai perder um pouco da sua audição, você vai ter perda da sua capacidade motora completa. Por exemplo, em relação ao vigilante, como a gente perde um pouco da capacidade motora, é bem possível que o vigilante, em uma situação de confronto, depois que, por exemplo, ele atirar todos os seus projéteis em direção ao alvo, claro, você vai ter que fazer a recarga. E para fazer a recarga do revólver, você tem que apertar ali o botão dedilhado, retirar o tambor. Cara, isso é bem simples, você faz isso muito rápido em casa, no conforto, ali às vezes no treinamento, você faz isso em, sei lá, em 10 segundos você consegue recarregar um revólver, que é um tempo que eu digo que é muito rápido. Em uma situação de confronto, muito provavelmente você não vai nem acertar onde é o botão serrilhado. Você não vai conseguir fazer esse movimento simples, né? Porque você perde sim a capacidade motora, a mais simples possível você vai perder. Então, são coisas que a gente precisa ter em mente que vai acontecer. Então você tem que esperar esse tipo de comportamento. São limites fisiológicos que todo mundo tem. Claro que algumas pessoas conseguem dominar com mais facilidade, outras não. Mas você tem que esperar por isso. Então passe por treinamentos que, de alguma forma, simulem o mais próximo possível da realidade. Claro, prezando sempre por segurança, pessoal. Não vai fazer besteira. Outro ponto importante, talvez esse aqui é um dos mais importantes, e depois, o que fazer? Beleza, passei por uma situação de confronto armado, atirei e atingi o agressor. E aí, eu tenho que ficar lá? Eu tenho que me evadir? Eu tenho que acionar uma autoridade ou um socorro? Pessoal, esse é um tema que ele não tem uma resposta correta, mas eu já fiz um artigo sobre isso, vou deixar aqui para vocês. O nome do artigo é Legítima Defesa e Prisão em Flagrante, onde eu trato minuciosamente sobre essa questão. E, assim, a minha opinião é o seguinte, você como profissional de segurança, você não deve evadir-se nunca, até porque um dos requisitos que o juiz leva em conta para decretar sua prisão preventiva é justamente o fato de você ajudar ou não, né, na elucidação do caso. Se o juiz entende que você está tentando prejudicar, né, o andamento das investigações e às vezes evadir-se, pode ser compreendido dessa forma, ele pode decretar a sua prisão preventiva, entendeu? Então, assim, a gente tem um ordenamento jurídico que ele ajuda o profissional de segurança nesses casos. Eu posso citar um, por exemplo. Em relação à prisão preventiva, o artigo 314 do Código de Processo Penal diz o seguinte:
A prisão preventiva em nenhum caso será decretada se o juiz verificar pelas provas constantes dos autos ter o agente praticado o fato nas condições previstas nos incisos 1, 2 e 3 do caput do artigo 23 do Decreto-Lei número 2.847. Aqui está falando basicamente do artigo 23 do Código Penal, que é o artigo que traz as excludentes de licitude, no caso de estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de direito. Então, se o juiz percebe que ali há elementos suficientes para comprovar que o agente agiu dentro de uma dessas excludentes de licitude, ele não poderá decretar a prisão preventiva em nenhuma situação. Bom, pessoal, como esse artigo fala somente sobre a figura do juiz, né, é o que é citado na letra da lei, algumas pessoas entendem que, por exemplo, o delegado ele não pode reconhecer a legítima defesa e simplesmente liberar a pessoa acusada e encaminhar o caso para o juiz. Mas eu entendo que sim, pode, e para justificar esse entendimento, eu trago o seguinte artigo. Artigo 2º da Lei 12.830, de 2013. Artigo 2º. As funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais exercidas pelo delegado de polícia são de natureza jurídica, essenciais e exclusivas de Estado. E o parágrafo 1º diz o seguinte: ao delegado de polícia, na qualidade de autoridade policial, cabe a condução da investigação criminal por meio de inquérito policial ou outro procedimento previsto em lei que tenha como objetivo a apuração das circunstâncias da materialidade e da autoria das infrações penais. O parágrafo 6º diz o seguinte ainda: o indiciamento privativo do delegado de polícia dar-se-á por ato fundamentado mediante análise técnico-jurídica do fato, que deverá indicar a autoria, materialidade e suas circunstâncias. Bom, pessoal, nesse artigo eu cito todos esses dispositivos e digo o seguinte, veja bem, crime é, de acordo com a doutrina majoritária, fato típico, antijurídico e culpável, é a definição de crime. A primeira análise objetivando identificar os requisitos que compõem o crime, por sua perfeita classificação, é feita pela figura do delegado de polícia. Logo, pessoal, eu compreendo, e não sou só eu, mas grande parte da doutrina compreende que sim, o delegado pode reconhecer a legítima defesa nesses casos, óbvio, quando há elementos ali robustos que comprovem essa versão, e nesse caso, o agente ele poderia sim ser somente ouvido e liberado pelo delegado, e obviamente o caso tem que seguir o rito legal, isso não há o que fazer. Muita gente acha que não responder processo e tal, mas o processo ele tem que existir. Claro que o juiz ele também, se tem elementos ali substanciais para reconhecer também a legítima defesa, o juiz pode, logo, sem precisar que você passe por todo um processo, ele pode absolver você de forma sumária. Ou seja, ele pegou ali o processo, tem todos os elementos, ele não, a absolvição ali tá clara, então ele absolve o investigado, o acusado, sem precisar passar por todo aquele constrangimento, toda aquela situação, aquele desgaste mental. Então tem todos esses elementos. No Brasil isso é muito utilizado? Não, mas eu não vejo que seja por falta de norma jurídica. Temos, mas é muito mais por questão cultural. Então, pessoal, em relação a agir, depois de uma situação como essa, o que eu recomendo? Primeiro, peça socorro o mais rápido possível. Vai demonstrar que você não fez aquilo com a intenção de matar, você só se defendeu e você está fazendo tudo dentro da lei. Acione imediatamente as autoridades competentes para que possam chegar e constatar realmente o que aconteceu. E, obviamente, tenha sempre um advogado, né, para casos como esse. Você tem que ter um contato de um bom advogado criminalista que vai lhe acompanhar a delegacia, você vai prestar seu depoimento e, muito provavelmente, você será liberado. Bom, pessoal, esse tema, como eu falei, foi sugerido pelo colega, o gestor Paulo, né, lá de Itabira, Minas Gerais. Um tema interessante, um tema muito bom, né? Eu sei que muitos colegas ainda vão ter algumas dúvidas, e as dúvidas, pessoal, deixem aqui nos comentários. Eu respondo todas as dúvidas. Se for o caso, faço um vídeo completo sobre um questionamento que você tenha em relação ao que foi dito no vídeo, se quiser que eu me aprofunde mais sobre alguma coisa. Se caso queira algum outro tema, um tema que seja inerente à sua profissão, né, dentro da segurança, seja pública ou seja privada, minha especialidade é mais segurança privada, é só deixar aí, mandar uma mensagem que eu vou dar uma devida atenção, e assim que possível eu faço um vídeo falando sobre o seu tema.
Beleza? Valeu, pessoal. Não deixem de comentar, não deixem de compartilhar e só agradeço.